Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. As bancadas ambientalistas do Congresso estão com o pé atrás em relação ao atual ministro do Meio Ambiente. Ele é acusado de assumir posições muito mais contrárias à preservação do meio ambiente do que pela sua preservação. Além disso, o próprio governo Bolsonaro, pelas atitudes que vários de seus integrantes vêm assumindo, inclusive o próprio presidente, em manifestações dentro e fora do Brasil, é objeto de preocupação dos ambientalistas, temerosos de que o Brasil se alinhe entre os países que aceitam e até incentivam a destruição da natureza em nome do desenvolvimento, entre aspas. Nós estamos recebendo nesta edição do Palavra Aberta o coordenador da Frente Nacional Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Deputado, a situação, e eu tenho conversado com alguns deputados, todos se dizem muito preocupados. O senhor também? Sim. Hoje a gente tem um ministro do Meio Ambiente que, na verdade, é um segundo ministro da Agricultura que está implementando uma agenda completamente subordinada aos interesses da pior agricultura que tem no Brasil. Tá? E aí eu vou citar alguns casos. Se a gente for, ele montou todo o sistema de controle e de fiscalização e nós estamos agora tendo um momento em que está aumentando o desmatamento no Brasil. Com essa ameaça do presidente de acabar com o que ele chama de multas ambientais. Isso. Ele prometeu que ia fazer isso na campanha, por isso que já era esperado. Tá? Queria destruir essa área, tanto é que ele não queria o Ministério do Meio Ambiente, ele teve que voltar atrás, inclusive porque os setores produtivos, principalmente no Brasil, da agricultura, principalmente os exportadores, ficaram preocupados de não ter o Ministério do Meio Ambiente, como é que isso ia repercutir internacionalmente e, portanto, colocando em risco, inclusive o Brasil, do ponto de vista... Até a aquisição de produtos brasileiros pelas empresas que têm, pelos importadores que têm preocupação ambiental. Isso. Então, o próprio setor produtivo, inclusive, se voltou contra. Então ele desmontou o sistema de fiscalização, com isso está aumentando o desmatamento. É criminoso, inclusive, que o próprio presidente fez quando um servidor lá na ponta, no meio da floresta, fazendo uma autuação, ele vai lá e desautoriza, meio que dando carta branca para que a jagunçada, entendeu, pudesse fazer, inclusive colocando em risco de vida o servidor. Vou pegar como um exemplo. Há um outro aspecto que nós estamos batendo o recorde de liberação de agrotóxicos, inclusive vários proibidos em outros países. Todo mundo já sabe do impacto que tem para o meio ambiente, para a saúde humana, das diversas doenças que esses venenos na agricultura têm causado, no alimento que chega na mesa de cada um de nós. Tá? Isso pode ter consequência no futuro, inclusive, para a agricultura brasileira, porque esses países importadores vão começar a pressionar. E aí volta o Ministério do Meio Ambiente está descumprindo, inclusive, a própria lei, porque o IBAMA tem que analisar esses agrotóxicos, como também a Anvisa do ponto de vista da saúde. Portanto, estão prevaricando na medida que o IBAMA e a Anvisa não avaliam o impacto para a saúde, no caso da Anvisa, e do IBAMA para o meio ambiente. E nós estamos com mais de 200 liberações de agrotóxicos no Ministério da Agricultura. Então é um momento muito difícil, né, que a gente está vendo. Um outro aspecto que eu queria colocar, Paulo, é uma conquista no mundo inteiro e no Brasil também, a participação da sociedade civil no acompanhamento, no monitoramento e na proposição das políticas públicas, né, e aí os conselhos. E a semana passada a gente teve uma portaria reduzindo drasticamente o número dos representantes do Conselho Nacional de Meio Ambiente, um dos mais antigos e mais atuantes no Brasil, praticamente inviabilizando a atuação da sociedade civil, né, no acompanhamento das políticas do meio ambiente. Ainda em relação à fiscalização, o ministro do Meio Ambiente, nós adquirimos uma tecnologia que poucos países no mundo têm, inclusive com apoio internacional, fruto dos acordos internacionais de como o Fundo da Amazônia,
que o INPE... Mas esses acordos estão em risco também, porque também, o próprio já vou presidente dizer Bolsonaro lá. já anunciou que quer rever a função deles. Nós, o Brasil, montou um sistema de monitoramento e de acompanhamento via satélite, né, para poder monitorar o desmatamento e ali produzir, inclusive, um conjunto de políticas públicas a partir desses dados levantados. Aí agora ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo desconsiderar isso, desmontar todo esse sistema para contratar uma empresa para desenvolver um outro sistema. Só para mostrar que é uma política tanto de destruir as conquistas do ponto de vista da legislação ambiental, dos espaços de participação, das políticas que vinham sendo implementadas com reconhecimento internacional e ao mesmo tempo entregar. Tem um outro aspecto, quando eu falo assim, entregar aquilo que é público, né, num processo de privatização, como também fazer com que o agronegócio avance para cima de terras indígenas, de unidade de conservação, revendo tamanhos de unidade de conservação. Então ele já tem anunciado algumas unidades, né, que querem diminuir. Então ele próprio anunciou que não demarcaria mais nenhum centímetro de terras indígenas. E em 6 meses de governo ele está implementando isso. Está implementando essa agenda e mais do que isso, ele está implementando uma agenda que quer fazer ir lá e comprar lideranças indígenas para poder levar o agronegócio para dentro das terras indígenas. Como também revisando tamanhos de unidade de conservação para abrir mais espaço para a agricultura. Quer dizer, é importante que as pessoas entendam, Paulo, porque não está comprometendo só o meio ambiente para a nossa geração e para as futuras gerações, tá? Está comprometendo, inclusive, do ponto de vista comercial, porque os países importadores de produtos agrícolas não vão querer importar logo mais. Para quem não respeita a legislação ambiental, não respeita a população. As pessoas não sabem, talvez o telespectador não saiba, mas muitos importadores não importam mais de produtores que não respeitam o meio ambiente, ou seja, o risco para o produtor nacional é muito grande. Sim, muito grande, porque pode perder mercado. Até do ponto de vista e não é só para o produtor, é ruim econômico, para o país, porque todos nós entendemos a importância do agronegócio, né, da produção agrícola para a balança comercial. O Brasil, pela sua extensão, pela sua natureza, pelas suas condições climáticas, tem um potencial muito grande. Mas nós precisamos fazer com carinho para a gente manter isso, não pode agregar valor e não perder mercado cuidados. de qualquer forma, né, entendeu? Da forma que não está aí colocando o risco. Agora, deputado, eu queria, claro, a agenda, eu elenquei aqui uma série de temas, tem essa questão de não hospedar mais os congressos internacionais no Brasil sobre clima, etc., que a gente podia tratar de um monte de temas. Mas a gente tem hoje uma bancada, essa frente, formada, me parece, por 216 integrantes, né, entre deputados e senadores, estou certo? Sim, na verdade eles têm quase 250 entre senadores e deputados. Entre senadores e deputados. Claro, e isso ficou configurado, por exemplo, na votação na semana passada do Código Florestal, que ficou bem nítido a composição e a força dessa bancada da agropecuária. Pois é, mas a agenda é muito grande. Como é que o senhor está pretendendo trabalhar para articular essas forças todas e ainda mais cooptar também votos lá de fora para ver se consegue viabilizar um anteparo a essas ações? A agenda ambiental, como é uma agenda, e sempre foi tratada assim no Brasil, como é uma agenda de interesse geral da sociedade, e ela é transgeracional, né? Porque ela não é só de interesse da nossa geração, as gerações futuras, e também dialoga com toda a biodiversidade, com as outras formas de vida. Nós precisamos ter um carinho de debate aqui dentro para saber que é uma agenda que não pode ficar restrita aqui dentro do Congresso Nacional. Então, qualquer assunto que nós vamos debater sobre a questão ambiental, necessariamente ele precisa ter um diálogo com a sociedade viva, né? Porque nós estamos falando do futuro. Isso acontece no mundo todo, né? E aqui no Brasil não pode ser diferente. Então nós não podemos fazer as coisas apressadas aqui dentro. Nós não podemos ter retrocesso. Aliás, é uma garantia que está na própria Constituição, como cláusula pétrea, inclusive, próprio Supremo da Equação. Nós não podemos ter retrocesso naquilo que tem a ver com a agenda ambiental, porque a agenda ambiental a gente não trata só da gente, do nosso momento. A gente está falando do futuro. Tá? E o que o governo Bolsonaro, o que o Ministério do Meio Ambiente, o que a bancada ruralista tem pautado aqui para dentro,
do Congresso é de querer destruir isso e ter retrocesso. Então nós precisamos fazer esse diálogo amplo com a sociedade. Haja visto que a própria ONU, entendeu, recomenda de que nós precisamos fazer a nossa parte nesse debate de mudanças climáticas. E o Brasil sempre foi um protagonista. Todos sabem que o Brasil foi protagonista. Nos debates sobre mudança climática, o Brasil interferiu e ajudou a definir conceitualmente, ajudou a definir compromissos de todos, compromissos diferentes, inclusive que os países desenvolvidos têm que alocar tecnologia e recursos para ajudar os países em desenvolvimento, para a gente não trilhar o mesmo caminho que eles trilharam e que levou em risco o planeta. Até porque não é à toa que temos a maior floresta do mundo. E para isso, por exemplo, tem o Fundo Amazônia, porque estão aportando recursos para o Brasil enfrentar os desafios do desenvolvimento sem precisar destruir tudo, né? Isso estão fazendo. Então nós estamos num momento em que eu gostaria, por exemplo, nessa Semana do Meio Ambiente, da gente estar debatendo o tema da transição ecológica. Como é que a gente vai produzir mais energia com menos emissão de gases de efeito? Como é que a gente vai em toda a cadeia das indústrias, em todas as áreas, em todas as cadeias, a gente tivesse discutido aqui como é que a gente pode aportar pesquisa, tecnologia, para a gente continuar produzindo as coisas, gerando emprego, enfrentando o desemprego, né? Enfrentando a questão da desigualdade no Brasil, mas com menos emissões de gases de efeito estufa, em todas as áreas, não só na agricultura, né? Em todas as cadeias. Mas, infelizmente, a gente tem que ficar atento aqui em resistir os retrocessos. E nós precisávamos avançar, indo de acordo com o que boa parte do mundo está indo numa agenda de desenvolvimento, considerando a agenda ambiental, né, a sustentabilidade no centro da atenção. Na Semana do Meio Ambiente, nós recebemos o deputado Nilton Tato, que é o coordenador da Frente Parlamentar Nacional Ambientalista. Deputado, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Junto aos ambientalistas do Congresso. A você de casa, obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.